Convidamos a Chico Graziano, articulista do jornal Estado de São Paulo e diretor executivo do site Observador Político. Convidamos também Regina Helena, coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias e professora associada do Departamento de História da Federal. E convidamos também Esther Solano, cientista política com doutorado pela Universidade Complutense de Madrid e professora adjunta de Relações Internacionais da Unifesp. Bom, gente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer também à professora Mara Teles pelo convite, por estar aqui hoje e poder comentar. Uma mesa que eu acredito ter sido muito interessante pela divergência de opiniões, assim como a mesa da manhã, que eu acho que foi um pouquinho mais parecida em opinião. Bem, o que mais me chamou a atenção nessa mesa especificamente, que, aliás, e também em relação à da manhã, que a pessoa que foi mais positiva em relação ao momento atual foi o ministro, enquanto os demais opositores foram extremamente negativos na avaliação do contexto atual, da conjuntura atual. Eu acredito que o ministro talvez tenha parecido mais positivo na exposição por estar trabalhando no dia a dia, enfim, dos temas que competem à pasta a qual ele coordena. E são informações que eu noto que muitas vezes não chegam até as pessoas, né, de coisas positivas que acontecem em relação ao governo também. Eu percebo também que o que há de comum, que os expositores, pelo menos, mencionaram aqui a respeito da crise, é a questão econômica. E essa abordagem econômica, ela muitas vezes acaba indo para um caminho em relação a críticas a respeito do capital, a respeito de ações que precisam ser, muitas vezes, contra-hegemônicas. E, na realidade, o que eu sinto, até por nós termos um governo, agora e nos últimos 12 anos, que foi de esquerda, que a gente tem uma abordagem, de um modo geral, muito negativa em relação ao capital. Quando, na verdade, é o próprio capital que tem contribuído com o desenvolvimento das áreas mais pobres, que tem contribuído para acabar com a miséria. Ele só está sendo realocado de uma maneira diferente. Mas, ainda assim, é o capital que tem sido o agente transformador dessa mudança. Então, eu me pergunto, por que a gente tem que cindir o mundo em antagonismos ideológicos, como está acontecendo agora, que só são motivo de ódio em relação ao comportamento, em relação a método de como esse capital é utilizado para a promoção da justiça social, para a promoção de autonomia e independência. Então, num primeiro momento, eu acredito que essa crise, ao invés de ser simplesmente econômica, no que tange ao aspecto econômico, é, sobretudo, uma crise de valores, em relação a como utilizar recursos que são materiais e imateriais para o benefício de um país, para o benefício e desenvolvimento das próprias pessoas também. Eu percebo que existe uma fixação, tanto da parte de governistas quanto da parte de oposição, em programas como o Bolsa Família, por exemplo, que faz parte, na verdade, em relação aos governistas, porque foi um programa que deu certo, e como se os governos de esquerda
se resumissem a só essa prestação de assistência para a promoção de justiça social, quando, na verdade, os governos de esquerda têm realizado muito mais do que o combate da miséria apenas pela transferência de renda, mas é o que as pessoas geralmente destacam, para o bem e para o mal. No sentido negativo, a oposição atacando este método, porque sugere que se trata de programas e de métodos que são populistas, é um programa populista, né, métodos populistas, eleitoreiros, e que eu acho que se enquadra bem na crítica feita aqui em relação aos neopopulismos, né, aos supostos neopopulismos. Mas, na realidade, esta é só uma parte de um programa muito maior, amplo e complexo, criado também por este governo, porém, anos atrás, que é o programa do Brasil Sem Misérias, Sem Miséria, que ele acaba não sendo abordado. É difícil, você ouve muito mais, qualquer um ouve muito mais falar sobre o método e Bolsa Família do que um programa mais extenso, que é o Plano do Brasil Sem Miséria. Esse plano, além do eixo da transferência de renda, ele tem um eixo chamado introdução produtiva. Agora me fugiu, alguma coisa assim, mas vai nessa linha, inserção produtiva. E um outro eixo que trata sobre a utilização dos serviços. Então, por essa via da inserção produtiva, dentro desse plano para combate da miséria, né, vamos lembrar, a gente está falando de inserir o cidadão, a população brasileira, no meio do trabalho, de forma ativa e não somente passiva, em receber transferência de renda, mas utilizando valores como empreendedorismo, economia solidária, microcrédito, até o próprio Ministério do Patrus tem, que é a agricultura familiar, por meio de formação de cooperativas, não é isso? Também agricultura familiar. Então, são todos preceitos, acredito eu, ou a maioria deles, que eles estão muito mais relacionados com valores que não são da esquerda. No entanto, são mais valores de direita, que estão visando e indo para a autonomia, para a produção de capital, para a produção de riqueza, para o desenvolvimento destes termos, ao invés da promoção da justiça social por meio da cultura exclusiva do bolsismo. Então, tá. Okay. Então, eu acho que, para a gente começar a pensar numa crise e propor soluções, a gente tem que reavaliar nossa própria perspectiva sobre o que sobre a perspectiva de ideia, sobre como de ideias e sobre como atuar no universo imaterial e material e ficar livre de uma série de preconceitos, porque em muitas circunstâncias tanto o governo vai ter que adotar medidas que não são suas especificamente, da sua natureza ideológica, mas elas serão necessárias, e os governos precisam ter essa flexibilidade, e a própria oposição idem, de ter a dignidade também de perceber que o governo ele é muito mais do que a promoção da justiça social nos métodos e modos como ocorrem hoje. É isso, e eu queria agradecer e abrir para perguntas. Acho que é isso, né? Obrigada a todos aqui da mesa. A gente está com mais de 2.000 internautas, então a gente selecionou aqui uma pergunta de um internauta e depois abriremos para mais 2 perguntas daqui. O Gabriel levantou a mão e o senhor também. Então, a primeira pergunta é do professor Eupídio Luz, foi aluno do professor do ministro Patrus.
no curso de Direito da PUC Minas, Eupídio Luz. E ele pergunta: como combater a privatização / patrimonialismo no Estado brasileiro nesse contexto de crise? E aí, no caso, agora, todos os convidados todos os conferencistas são convidados a responder a pergunta, e agora a gente passa para o Gabriel e depois para o senhor. Tá, claro. Boa tarde, meu nome é Gabriel Azevedo, sou professor de Direito Constitucional e Teoria da Constituição na Milton Campos e na Newton Paiva. Parabenizar o FMG pelo belíssimo evento, fiquei muito feliz de ouvir todos os convidados e dirijo a pergunta à mesa. O Chico, né, me citou, falou da questão das candidaturas independentes, e eu sou um admirador do que acontece hoje na Espanha, em que o Podemos, mais do que um partido político, é um movimento, né? Não vou entrar no aspecto ideológico, certamente tanto Podemos como Cidadãos têm as suas matizes, mas conseguiram se reorganizar diante do cenário político que deteriora a representatividade no mundo inteiro. Então, gostaria de saber da mesa se as candidaturas independentes poderiam ser uma válvula de escape para um processo que no Brasil vai multiplicando partido como Gremlin, né? Você tem 35, 128 em formação, e qualquer um, penso, que queira ser candidato, por exemplo, no ano que vem, e se depare hoje com o momento de escolha entre os 35 partidos existentes, vai encontrar, por exemplo, no processo de formação de chapa proporcionais, um feudo cartorial, né, de partidos políticos que não pode apresentar ideologia e sim processos. E, particularmente para o Patrus, ministro, sou um admirador do senhor. Quando eu bato o olho no senhor, apesar de ser adversário político, vejo um homem de bem que certamente está nessa área pela causa comum. Já nos enfrentamos em alguns pleitos municipais em que eu estava de outro lado, mas, de mim, o senhor tem uma admiração irreversível por ver no senhor a ética em pessoa. Quando a Esther chama o PT de cadáver e o senhor pretende sepultá-lo, eu pergunto o seguinte... Ressuscitá-lo, desculpa. Esqueci deste dom, né, de ressuscitá-lo. Quando o senhor pretende ressuscitá-lo, foi um ato falíssimo, né? Vejam só, quando o senhor pretende ressuscitá-lo, eu pergunto se essa vontade vai continuar permanentemente a partir do momento em que ontem a presidente demitiu pelo telefone o ministro da Saúde e hoje os jornais dizem que o senhor é o próximo na fila para dar lugar ao ministério tão importante quanto o senhor para o PMDB, que, aliás, se tem um partido que eu teorizo hoje, é o próprio PMDB, né? Nada pode ser tão fatal ao Brasil. Então, eu pergunto ao senhor, que solução da crise vem quando a presidente abre mão de alguém tão bacana quanto o senhor para colocar no lugar Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho? Se esse é o caminho para a gente solucionar a crise? Obrigado. Então, boa tarde. Queria também parabenizar os organizadores do evento. Meu nome é Estevão Las Casas, eu sou diretor do IEAT, do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, e a minha pergunta é a seguinte: após 12 anos de governo de esquerda, por que não foi tomada a decisão de se enfrentar a questão da regulamentação da mídia? E o que se pode esperar a respeito? As respostas serão feitas por ordem de apresentação. Então, primeiro o professor Chico Graziano, depois a professora Regina Helena, depois Esther Solano e depois o ministro Patrus. Eu vou meter as duas últimas, que a primeira, francamente, eu não entendi do internauta, se ele questionava a privatização ou o controle da privatização. Eu não entendi. Mas, numa perspectiva, mas se opondo a ambos, eu fiquei meio confuso aqui. Eu deixo para o Patrus responder, que para ele é fácil responder isso. Chico, eu só vou reformular Perdão, aqui. No caso, como combater a privatização / patrimonialismo no Estado brasileiro? Eu deixo para o Patrus, para ele é fácil. Talvez ele aproveita a resposta
a assunção do PMDB ao Ministério, aí para aproveitar. Eu me entusiasmo com a ideia das candidaturas independentes. E a professora aqui, que já apresentou, falou do mundo pós-partidos. Eu gosto de pensar nessa ideia. Eu toquei de breve nisso. Eu acho que realmente nós precisamos nos preparar com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para uma nova forma de expressão democrática. E eu não imagino que viveremos sem partidos políticos. Institucionalmente, me parece, eu não consigo raciocinar a esse ponto. Mas me raciocino facilmente com uma complementação do Instituto Republicano, das instituições republicanas, com novas formas de representação. E a representação direta, eleita e de forma independente, eu acho factível, eu acho que ela estabelecerá, se viesse a acontecer, uma espécie de competição dos partidos, porque se os partidos bobearem e fosse permitido, por uma reforma política, candidaturas independentes, possivelmente os partidos iam murchar. Porque assim não é mais precisar deles, né? Eles teriam que mostrar a que vieram. E, então, eu vejo essa moçada que está querendo dar palpites no Brasil, procurando exatamente esses caminhos, porque, tirando aqueles que são militantes políticos, ninguém aguenta mais discurso político. A gente precisa pensar nas formas de mais diálogo que os jovens, especialmente, estão precisando. E sobre a questão da regulamentação da mídia, eu morro de medo desse assunto. Foi a primeira vez que eu vi alguém de porte, como o ministro Patrus, falando desse assunto. Eu jamais imaginava que isso fosse acontecer. Eu realmente fico me lembrando, nos anos 70, nós, quando estudávamos o leninismo, preparando no Brasil, obviamente, a Revolução Socialista, a gente queria controlar todos os meios de comunicação, porque eles serviam à burguesia. Eu não sei, não, né? Eu prefiro abrir a comunicação para quem quisesse se comunicar, e me parece que ela está aberta, né? Eu tenho humor de medo. Senhor de controle de mídia, para mim, significa controle de opinião. Mas, enfim, é outro assunto que... Não, eu peço comportamento para ouvir a exposição do nosso convidado. Quando eu me referi à crise ética do nosso país, eu queria dizer a isso também, esta intolerância que graça na sociedade nossa. As pessoas não têm a paciência de escutar o que o outro está dizendo diferente do que ela pensa. Entendeu? Então, a nossa sociedade está muito mal polarizada, né, nessas coisas, essas inconveniências e tal. Desculpe, preste atenção, no meu ponto de vista, certamente ele tem algum valor, porque ele tem história por trás do que eu estou falando. Obrigado. Só um momento. O debate é uma pluralidade de ideias. Então, a gente vai abrir a discussão e depois aí quem quiser contra-argumentar vai ter a oportunidade. Então, ouçam atentamente as exposições dos palestrantes. Pronto. Sobrou para mim aqui. Bom, a primeira pergunta... Eu acho que é uma questão a se pensar, como um pouco da minha fala, assim, como combater a privatização, o patrimonialismo no Estado brasileiro. A gente tem uma tendência no Brasil de achar que a gente inventou a roda ontem, né? A privatização, patrimonialismo no Estado, eu vou só utilizar um pouco do argumento para as instituições republicanas, tá? Então, ele começa no exato dia que se proclamou a República, no final do século XIX. Então, não é uma coisa de agora, não é os argumentos. É interessante essa estruturação dos argumentos, que você começa com uma parte dele, depois você dá a volta para convencer o outro que a parte dele está errada, e depois você derrapa para outro lugar. Então, essa derrapagem que a gente faz, de ambos os lados da polarização, joga sempre a história fora. Então, nós inventamos agora. Corrupção foi inventada agora, privatização do Estado é inventada agora, tudo é inventado agora, né? Aqui em Minas, a gente fala que foram os tucanos. Para o federal, a gente diz que foram os petistas. É o mesmo argumento,
né? Na verdade, o Estado brasileiro, as instituições ditas republicanas, não é essa da teoria, é essa que a gente vive na prática. A República Brasileira teve 3 ditaduras. 3. Tem mais tempo de ditadura do que de democracia. A gente é muito novo ainda. Então, acho que talvez isso nos leve a ter medo da ideia de democracia. Acho que a gente tem medo da palavra democracia e do sentido do que é a democracia, né? Então, nesse sentido, eu passo para a questão da mídia. Assim. Eu sou uma militante histórica, uma lutadora histórica pela democratização da mídia. Isso, qualquer país capitalista, qualquer país de direita, de esquerda, etc., precisa preservar, se quer uma democracia. A regulamentação, que foi... Aí o argumento começa, e, de repente, vira censura. Democracia não é censura, é a falta da democracia que é censura. Né? Então, quando todos não têm acesso, e aí onde foi que se errou nesses últimos 12 anos? Ao não se enfrentar este debate, ao não deixá-lo claro. E se perder, perdeu. Mas perdeu sabendo por que perdeu. O alternativo não pode ser colocado no lugar do conflito. É isso que eu tentei falar aqui um pouco. Ou seja, não é criando uma mídia alternativa, que nós criamos, que se resolve a falta de democracia. É enfrentando a falta da democracia. Né? A estruturação de como se dá a concessão pública nesse país, que nenhum país que tenha uma democracia instituída aceita. Isso não é possível. Concessão de transporte, concessão de veículo de mídia, etc. Nenhum país, nenhuma democracia suporta isso. Então, acho que onde que foi que 12 anos, e eu vou mais para trás, onde que foi que os governos FHC e os governos do PT erraram ao não enfrentar as reais questões da democracia brasileira? Cada um do seu modo, não foi enfrentado em nenhum desses governos. E esse tipo de discussão não se chegou até esse último ponto. Né? Então, 12 anos de esquerda não enfrentou esse tipo de discussão. Não enfrentou, não. E nós temos que dizer isso. Não enfrentou. Né? E temos que enfrentar. A gente não pode ter medo, não pode, porque o medo é que cria esse tipo de crise de valores que a gente está vendo. E aí, o final da fala do Patrus me deixou profundamente emocionada, porque ele entrou com quantos anos no PT? 28. Pois é, eu tinha acho que 15, 14. E foram muitos anos também. E hoje isso me afeta muito. Agora, isso não significa que eu vou postar no meu Facebook um apoio ao Renan Calheiros. Mas não significa também que eu não vou deixar de, no meu Facebook, dizer da importância histórica da conquista da democracia nesse país, do qual vários governos participaram. Né? Então, se Patrus sair daqui ex-ministro, o governo vai ter que responder a mim e a várias pessoas. E se algum deputado de algum partido usar o seu cargo público, né, para destruir o SUS, vai ter que se ver comigo e com muita gente aqui. Né? Acho que é disso que a Esther está falando. Nós temos que sair do lugar de porque o PT, porque o PSDB, porque não sei o quê, e efetivamente compreender aquilo que nos afeta. Foi um pouco do que eu tentei dizer. E nós não precisamos de procedimentos A, B, C ou D para poder dizer que isso nos afeta. Acabar com o SUS neste país afeta este país. E, portanto, é aí que vai ser o enfrentamento. Né? E eu também não gosto de jogar tudo nas costas do PMDB, porque o PMDB só existe porque a gente deixou ele existir. Eu vou pegar uma carona aqui porque concordei integralmente com o que a professora falou. Já que o cadáver levantou algumas expectativas, né? Vamos... morreu ou não morreu, de fato, não sei, né? O que eu queria... Vou resumir claramente o que eu quero falar com isso. A gente estava escutando falar do ministro. Quando o ministro falou sobre a reforma agrária, né, tão fundamental nesse país, eu pensava na Cátia Abreu, no Ministério da Agricultura, né?
quando o ministro falou sobre a escravidão do dinheiro, a escravidão dessa aposta neoliberal, eu pensava no Levi também, no Ministério, né? Então, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que todos esses valores que o PT representava, essa luta pelo social, infelizmente, não sei se vocês concordam, acho que se esvaziou, né? Eu não vejo no PT agora, eu não vejo num governo petista agora mesmo, essa luta social absolutamente indispensável para o país. E isso, para mim, faz do PT um cadáver, né? Porque vejo ele que está inamovível, né? Não vejo que ele levante a bandeira da luta social. Não vejo que ele vá para a luta quando nós temos, por exemplo, uma bancada conservadora que está fazendo que o Brasil chegue a limites assim, praticamente medievais no retrocesso da legislação, por exemplo. Não vejo que o PT lute, se de sangue por isso, não estou vendo isso, né? Quando vejo as falas de alguns representantes como o Cunha, o Bolsonaro, o Feliciano, adoraria ver figuras máximas de representação da cúpula petista brigando, saindo na rua, assim, deixando a voz, deixando o grito contra eles, né? Gostaria de ver a máquina petista absolutamente mobilizada contra toda essa luta pela regressão de liberdades que nós temos no Brasil, né? Para mim, isso, infelizmente, ainda é se transformar num cadáver político, né? Se ele vai ou não ressuscitar, depende do próprio PT e depende da nossa energia que nós tenhamos também justamente para lutar contra esse retrocesso, né? Olha, eu acho que o PT tem que ser um partido combativo. Se ele não é um partido combativo, se ele não parte para o combate, para mim, simplesmente vai ser uma absoluta frustração, né? Você falou, por exemplo, né? Por que o PT não comprou a briga da democratização da imprensa, por exemplo? Por quê? Por que não comprou essa briga? Por que não foi para cima, né? O Chico, né? Acho que é o nome, desculpa. Chico, né? Tem o nome. Chico falou, a mídia está aberta, né? Eu não sei se foi uma ironia ou um sarcasmo, né? Quando você falou que a mídia está aberta, né? Acho que todos nós aqui sabemos que a mídia brasileira não está, de fato, aberta, né? Todos que nós tivemos um contato mais ou menos expresso com a mídia, sabemos que não está, né? Então, abrir a mídia, brigar pelo direito de nós não sermos excluídos, né? De nós sermos ativos participativamente na informação, acho que isso é fundamental, né? Eu fiz uma pesquisa na última manifestação em São Paulo, justamente pensando nesse ponto. Vamos ver como que a mídia realmente está aberta ou não está aberta aos diferentes tipos de informação, né? Quantos vocês conhecem, pergunta, quantos vocês conhecem a Operação Lava Jato? 400%, né? Quantos vocês conhecem a Operação Zelotes? 25%. A mídia não está aberta a todo tipo de informação. Isso me parece claro, né? E, por outro lado, não lembro o teu nome, desculpa, Gabriel. Gabriel, você falou sobre... Eu falei muito sobre essa ideia dos partidos, muito influenciada pelo que está acontecendo na Espanha, né? Mas me parece, e uma coisa um pouco pessoal, né, que a saída não seja a candidatura à bolsa, né? Por quê? Porque acho que nós vivemos num mundo extremamente hiperindividualizado. E, para mim, a saída da crise não está no indivíduo, está no coletivo. Então, acho que a saída, assim, nós temos algumas saídas que já não sei muito bem, mas eu acho que a saída não está justamente em aprofundar essa hiperindividualização, e sim aprofundar os vínculos coletivos. Eu acho que, me parece que vai um pouco por aí. Ex-aluno, com relação ao meu ex-aluno, agora professor, né, o Eupídio, a questão da privatização e do patrimonialismo, dois pontos que eu quero registrar. Primeiro isso, que eu falei aqui, eu acho que nós temos que refletir sobre isso, para nós realmente rompermos, né, as amarras das mais diferentes formas de corrupção, né, que é esse processo histórico pelo qual o Estado brasileiro foi privatizado, foi apropriado por determinados setores, né? Os donos de terras, os senhores de terra e de escravos no Império, os coronéis da República Velha, né? E vem até os nossos dias nesse processo em que essa questão está sendo, pelo menos, posta perante a sociedade. Assim, essa é uma... A outra questão, eu não sou contra, quero deixar bem claro isso, eu não sou contra o setor privado, a livre iniciativa, a propriedade privada, a economia de mercado, não sou.
Eu acho que são conquistas civilizatórias, né? Agora, o que eu defendo é que a economia de mercado, a livre iniciativa, o direito de propriedade, que eles sejam adequados, né, a outras exigências e a outros direitos fundamentais, relacionados com o direito à vida, né, que pressupõe o direito à alimentação adequada, o direito à moradia, né, as exigências superiores do bem comum. Nós vivemos em sociedade. Se nós vivemos em sociedade, em comunidade, nós temos que nos acertar numa vida coletiva. Então, tem determinados bens, determinados valores que são coletivos. O individualismo não é um caminho, né? Nós somos dependentes uns dos outros. Isso faz com que nós tenhamos deveres em relação ao nosso semelhante, em relação à sociedade. Então, é compatibilizar esse lado individual, legítimo, de querer progredir na vida, ter uma vida digna, etc., e tudo, mas com né, o projeto nacional, o que nós queremos para o Brasil, né? As políticas públicas implicam determinados limites, né? Eu penso que é por aí, uma reflexão que deve ser aprofundada. Com relação à questão do Gabriel, agradecendo a maneira elegante, até mesmo afetuosa, como ele se colocou, com relação à questão das candidaturas independentes, eu vejo com simpatia, mas eu penso que precisaria ser associado a outras iniciativas e possibilidades. Sabe assim, vamos ser claros, gente, a atividade parlamentar está muito ruim. Está muito, sabe assim, eu sou deputado, licenciado, assim, nós temos que mudar. O Chico Graziano colocou isso aqui na verdade. Há um esvaziamento, né? Eu sou um falante, eu falo muito, então, mas eu sei que o discurso político também está em baixa, né? Eu faço minha autocrítica também, mas eu penso assim nesse sentido. O que a pessoa se elege, candidato independente, como é que vai ser? 513 deputados, sabe? Assim, então nós temos que repensar também as práticas legislativas. Aí talvez nós tenhamos que discutir mesmo, né, uma reforma política mais ampla, né, repensar a forma. Por isso que eu valorizo muito, sabe, Gabriel? Eu valorizo muito mesmo a questão da democracia participativa. E valorizo a partir da experiência que nós vivemos aqui em Belo Horizonte. Tem que levar as pessoas a participar da política. Não é só através do mandato, não, o mandato também. Mas as pessoas devem participar da política no dia a dia, né, discutindo a sua comunidade, né, discutindo o seu espaço de trabalho, na sua universidade, na sua escola, e, sobretudo, discutindo o orçamento. Quem paga imposto tem o direito de decidir onde que esse imposto vai ser aplicado, né? A outra questão também que ele coloca com relação à minha situação, gente, eu não estou preocupado com isso, não, sabe assim, até porque, graças a Deus, aí eu vou colocar aqui de coração para vocês. Eu tenho um mandato de deputado federal. E se tudo der errado em Brasília, eu sou funcionário concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, todo mundo sabe, eu trabalho lá na Escola do Legislativo e professor na PUC, na Faculdade de Direito. Então, quando eu não tenho mandato, com muita alegria eu baixo aqui em Belo Horizonte, vou trabalhar no emprego que eu obtive, 2 empregos que eu obtive por concurso. Então, eu fico lá tentando servir o Brasil. Isso me dá muito, né? Sim. Muito obrigado. Se vocês soubessem como me fazem bem essas palmas de vocês, nesses dias difíceis que a gente está vivendo, essas eu vou levar no coração comigo. Fiquei muito emocionado aqui agora, muito. E por último, eu quero deixar claro também aqui a minha posição com relação à regulamentação da mídia, a partir também das ponderações que foram feitas e do próprio Graziano, que, como eu disse, o Chico Graziano é uma pessoa que eu tenho muito respeito e apreço, né? Eu não sou a favor da regulamentação da mídia. Acho o nome ruim. Acho que essas foram as causas que nós tivemos dificuldades, sabe, Estevão? Regulamentação, não gosto. A palavra é restritiva. Eu estou convencido que a pior liberdade de imprensa é melhor do que não ter liberdade nenhuma, do que a censura. Eu vi o horror que foi a censura na ditadura, né? Então, eu sou contra, não tem nenhuma restrição. Assim, leio os jornais e eu faço sempre uma ressalva, por exemplo, não é porque você escreve lá, não. Eu faço sempre uma ressalva, já fiz aqui com relação ao ato institucional número 5, eu faço sempre uma ressalva ao Jornal Estado de São Paulo, por exemplo. É um jornal para mim diferenciado. As posições deles são rigorosas, os editoriais. A gente discorda de ponta a ponta, mas eu leio até para saber o que eles pensam. Assim.
Agora, eles são bem razoáveis nas notícias, nas entrevistas que eles fazem com a gente, por exemplo, o que outros jornais não são, né? Então, eu quero deixar bem claro isso. O que eu defendo, aí sim, sabe, Chico? O que eu defendo é a democratização dos meios de comunicação. Eu não acho razoável que 4 ou 5 famílias que se tornaram muito poderosas economicamente, né, e que têm relações também, assim como tem a questão da política, gente, as relações promíscuas com o dinheiro, essas relações também existem na sociedade, em outras esferas. Então, a questão da publicidade. É só ligar a televisão, por exemplo, e ver o tanto de propaganda de banco e da indústria automobilística. Você sabe que 40 mil pessoas morrem por ano, mais de 40 mil, nas ruas e nas estradas do Brasil, em acidentes de trânsito? Ninguém discute isso, não. Eu tenho uma suspeita, por que não discute? Quem está por trás disso, né? Assim, Então, o que eu quero é mais liberdade de imprensa. Estimular rádios comunitárias, jornais locais, regionais, né? Assim, eu sinto falta, por exemplo, de uma coisa que a gente tinha já no final da ditadura. Aquela belíssima imprensa alternativa que nós tivemos no Brasil. Eu tenho saudade do Pasquim. Né? Assim, foi uma experiência jornalística. Assim, eu tenho saudade do Jornal dos Bairros, aqui de Belo Horizonte. Né? Assim, então é isso. Depende, não é só do governo também, não, sabe, Esteve? Eu acho que tem a ver também com a sociedade, com a iniciativa nossa e tudo. E aí eu coloco uma outra questão, para encerrar a nossa reflexão. Né? A liberdade de imprensa é uma liberdade importante. Agora, nós temos que discutir também uma outra questão. O direito à informação. O direito que o cidadão, a cidadã, tem de ser bem informado. Quem decide o que é notícia? Quem decide? Oi? Ministro, pois não. O tempo. Agora a gente vai ter outra rodada de perguntas. Pois não. Então, não. Nada como ser interrompido assim para ver que está falando demais da conta e podar. Pois. Então, vamos passar agora a última rodada de perguntas. Eu agradeço, sim. A rodada de perguntas, em função do adiantado da hora, por mim eu fico aqui até às 7 horas. Se as pró-reitoras permanecerem, deixarem, a gente vai ficando. Tem menor, a gente faz o Crise Política 2, o retorno. Eu acho ótimo. Mas, enfim, já são 16h36, 20 para 5. Temos uma última rodada de perguntas, porque depois a gente tem que fazer o encerramento. A pró-reitora adjunta quer dar um recado para vocês, eu também quero dar um recado para vocês. Mas, enfim, uma pergunta de um internauta que nós vamos fazer para a mesa. Peço à professora Juliana Fratini que seja dura com os mesários, no máximo 2 minutinhos agora para a resposta, porque a gente está com o tempo super apertadinho. Se a coordenadora não for dura, serei eu, não tem o menor problema. Enfim, professor Josimar Silva, da Faculdade Guanambi, na Bahia, que está online direto. Temos 2.275 usuários online agora diretamente. Obrigado, agradeço muito aos usuários online que estão nos ouvindo agora. Professor Regina Helena e demais professores da mesa. Portanto, os 4, 5. Considerando o atual papel da web, é possível supor uma efetividade do combate à corrupção com as iniciativas internacionais do tipo parceria governo aberto? Eu desconheço que é parceria governo aberto, mas, enfim. Uma outra pergunta para o Eduardo Noronha, professor da Universidade de São Paulo, Eduardo. Federal de São Carlos, que veio especialmente para o evento. Como é que ele chama? Eduardo. Eduardo. Bem, eu queria mais uma vez parabenizar a Federal de Minas e a Mara, principalmente, que foi a coordenadora desse evento. É incrível, nenhuma universidade tinha feito ainda um debate como esse. A Federal de Minas sai na ponta nesse debate, é importantíssimo. E na manhã e agora à tarde tivemos falas sensacionais. Eu tenho umas poucas perguntas aqui, que, enfim, é para a mesa como um todo. Primeiro, o seguinte, a imprensa tem tratado bastante da crise econômica pela qual passamos, mas essa crise, na minha visão, ela é essencialmente uma crise política e não uma crise
econômica. A dimensão mais difícil dela é a dimensão política. Tanto no período da manhã quanto da tarde, aqui talvez porque... Bom, eu sou um petista da fundação do PT, né? Eu estava na USP em 1979, quando faz a reforma partidária, tudo isso, e continuo petista. Agora, a questão que eu acho que foi destrutiva para o PT nesse processo é a questão da corrupção, que coloca a questão moral num patamar talvez nunca visto na democracia brasileira. Eu já vou terminar. Por quê? Porque o PT tinha uma marca que incluía esta questão ética da política. Então, essa crise ela traz um problema para o PT seríssimo, né? E um problema de sobrevivência, inclusive. Eu conheço inúmeros petistas que largaram o PT. Enfim, não, eu vou deixar as outras questões, porque senão vou alongar demais. Basicamente, essa que eu gostaria de uma reflexão sobre a capacidade do PT de superar essa questão, né? A questão da corrupção, é claro que é uma coisa histórica no Brasil, etc., mas ela ganhou uma dimensão imensa na história da Petrobras. Então, é realmente uma história de corrupção de grande porte, né? Muito obrigado. O Eduardo, né? Bem, eu acho que eu gostaria de comentar também, já que eu não comentei na ocasião anterior, mais uma vez, você está chamando, né, enquanto cidadão, enfim, que está aqui, atenção para a questão econômica. E, anteriormente, Patrus mencionou da necessidade das pessoas participarem do orçamento participativo. Agora, para mim, eu estou aqui indagando, que é uma pergunta que eu já me faço há muito tempo. Como é que as pessoas vão participar de um orçamento, contribuir com a gestão de recurso público, que foi um problema que o Chico apresentou, se as pessoas têm pouco conhecimento sobre gestão de recursos, sobre valorização do capital, se a esquerda o tempo inteiro vê o capital como uma afronta, um causador de problemas sociais. Como é que a gente resolve essa equação? Como é que a gente resolve esse problema? Eu também não sei. E fica como pergunta também para vocês e para todos aqui que estão na mesa. Porque, da maneira como se quer promover justiça social, eu acho que já é quase impossível promover assim. Não concordo com o fato de dizerem que o PT morreu, de que o PT esqueceu as suas ideias. Eu não acho que ele esqueceu das suas ideias, só que eu acho que as coisas mudaram. São métodos diferentes. Como eu disse, em relação ao próprio programa do Brasil Sem Miséria, que incorpora o Bolsa Família, que é a geração de renda, a transferência de renda, existe um outro caminho, que é a inserção pela produtividade das pessoas trabalhando. Então, por que valorizar essa cultura de bolsismos? Se o dinheiro, se o recurso é finito, por que não estimular a produção? Isso precisa ser mudado, acredito eu, na cabeça da própria esquerda, até no respeito aos recursos públicos e aos recursos privados, porque são pessoas pagando impostos. A classe média hoje se revolta pela gestão desses impostos, pela cobrança social. O governo, às vezes, não consegue se movimentar em busca de caminhos melhores, porque existem demandas infinitas de bolsas e bolsas e bolsas, e pessoas Juliana, não vendo os programas relativos à produtividade. Juliana, obrigado. Eu vou pedir só para todos os componentes falarem muito pouco, no máximo 3 minutos. Tá? Tem que ser muito rápido. Eu abro mão do meu tempo para que ele fale um pouquinho mais, porque a distribuição aqui foi desigual.
Eu vou falar muito pouco. O professor Josimar, que é internauta, que nos fez a pergunta, se eu conseguir entender bem, ele fez uma relação entre a web e a questão da transparência. Eu percebo que talvez seja o melhor movimento para suplantar os esconderijos das máquinas públicas, seja exatamente esses mecanismos de investigação e de visualização das contas públicas colocadas na internet. Então, por exemplo, o portal da transparência, se você souber navegar nele, você encontra lá o que estão gastando. E é uma boa ferramenta para você ver onde estão as coisas. Pouca gente usa ainda. Então, eu acho que o Josimar da Bahia levantou uma questão, claro, importante. O professor Eduardo, da Federal de São Carlos, ele pergunta como é que o PT vai escapar da corrupção. Imagino que eu não consigo responder, porque eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu só queria dizer que, o que as pesquisas de opinião pública estão mostrando, professor, é que a população a decepção dela com a presidente, com o partido que está no poder majoritariamente, etc., não é só a corrupção, é a questão disse uma coisa e fez outra, e aconteceu outra, é a questão da mentira. Porque a campanha eleitoral, ela tratou de temas que depois foram completamente, foram todos mudados, Vendeu um país. O Aécio queria colocar, estamos com um problema aqui, a candidata ia lá de jeito nenhum, isso aqui é assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo ia aumentar. Agora cortou até o farmácia popular, que era uma das promessas. Eu estava no debate da Globo, acompanhando o presidente Fernando Henrique, quando essa questão foi colocada lá, do recurso público, não vai. Então, realmente, a questão da corrupção, não há nem que se falar, mas, infelizmente, ambas as coisas, seja pela corrupção, seja pela inverdade, pega a todos os partidos políticos e afeta a crença da população na política. Esse é o maior mal que está sendo causado por essa crise. A população que já não acreditava muito, está mais descrente ainda. E isso é um problema a mais na busca de saída. Não acredita em mais nada. É preciso... Qual força se aglutinará para trazer essa esperança de que a política é por ela que a gente resolve as coisas? Porque eu acredito que seja. Enfim, um momento difícil para o nosso país. Vou tentar fazer uma resposta rápida das 3 questões. Eu me lembro do início da discussão do orçamento, que deu no orçamento participativo, lá atrás, bem no começo, antes de implantar o orçamento participativo, de como se chegou a essa ideia. A ideia não era, o ponto final da coisa não era a votação ou a escolha de alguma coisa, era que a gente pudesse saber e entender o que era orçamento, porque a gente tinha passado anos de ditadura e ninguém sabia quanto que tinha, onde que tinha e como que era. Então, o primeiro passo, que era clarear, deixar transparente o que era o orçamento público, acabou um pouco, essa minha fala aqui também, acabou sendo julgado fora pelos procedimentos. E daí, acho que a efetividade fundamental no papel do controle público da gestão pública, não é só da corrupção, é o governo aberto. São os dados abertos, é a transparência pública dos dados do governo. Todos eles. Na Copa, nós fizemos um grande grupo que fomos vendo, liberou no governo federal, chegou aqui no governo de Minas, sumiu. Aí juntamos uma equipe, fizemos, achamos as verbas, onde que está. Fomos nós que denunciamos a primeira questão do Mineirão. Quando não sei quantos milhões pagou o projeto do Mineirão. E daí chegamos no município. O município era um caos. Cadê a verba? Nós achamos a verba das desocupações para abrir essas avenidas todas da Copa dentro do orçamento da cultura. Isso é outra coisa, aprender a ler os dados. Então, tem um papel nosso, e aí sim,
você consegue efetivamente discutir transparência, gestão pública, corrupção e uma série de outras questões, né? Agora, como que o PT vai ter que fazer com relação à questão da corrupção? Cortar na carne. Fazer isso. Aliás, foi o único partido que fez isso. Agora, o que vale para o PT, vale para todo mundo. Então, para começar, se nós temos a Petrobras, Zelotes, etc., vamos voltar aos portais da transparência, exigir que eles sejam transparentes, porque não são. Né? Assim, exigir. Eu costumo falar assim, a minha mãe, que tem 87 anos de idade, tem que entrar lá e perguntar assim, quanto que foi que gastou com o remédio de pressão que eu tomo? E achar. Aí, isso é transparência pública. Né? Então, isso, efetivamente, rompe tanto com a questão da corrupção, quanto com a má gestão pública. Né? E nos torna, efetivamente, mais cidadãos. E isso é um papel político. Então, a primeira pergunta é essa saída. É um governo aberto, com dados abertos e transparência pública. Eu estava pensando aqui, quando o Josimar fez a pergunta sobre a rede e a internet, estava pensando como que a internet pode ser uma plataforma de democracia ou como pode ser uma plataforma para a criação de guetos ideológicos muito intolerantes, né? Infelizmente, eu estou vendo que agora, não só no Brasil, né, mas de uma forma geral, estamos vendo um processo profundamente antidemocrático, às vezes, na internet. Né? Nós temos um discurso intolerante, que explora muito o senso comum, que explora muito o fanatismo, e a rede social vive um momento de enorme polarização ideológica e não somos capazes de dialogar, não somos capazes de debater, não somos capazes de refletir juntos. Né? Eu acho isso extremamente preocupante, porque chegamos a um ponto... Estava pensando isso. O ministro outro dia foram as eleições na Catalunha, né? O nível histérico na Espanha está insuportável também, né? Então chegou-se a um ponto aqui que não somos capazes de debater, simplesmente isso. Nós perdemos o gosto pelo diálogo, né? Nós perdemos o gosto por escutar ao outro, perdemos o prazer da conversa, de debater ideias opostas, né? E isso é muito crítico, né? Acho que a universidade tem um papel fundamental para isso, mas nós temos que recuperar o prazer do diálogo, da escuta do oposto e do debate, né? Isso é fundamental, né? E outra, gente, uma questão que me preocupa muito, esse uso político da rede social muito atrelado a uma grande mediocridade informativa, né? Eu pergunto, na última manifestação, nós perguntamos também qual que é o principal veículo de informação pelo qual você se informa politicamente? O Facebook, né? Primeiro choque, né? Mas que Facebook, né? Facebook de algum partido, mídia independente? Não, Facebook é de amigo mesmo, né? Esse é meu veículo de informação. Então, a luta contra a mediocridade informativa, né? Tem que ser uma luta ativa também, né? E sobre a corrupção, olha, eu penso sempre, quando a esquerda se envolve a corrupção, é muito mais doloroso, né? Sempre é muito mais doloroso, sem dúvida nenhuma, né? Quando um partido como o PT tem, enfim, tem essa carga pesada da corrupção, sempre dói muito mais, né? Porque você espera, enfim, talvez uma coisa, você espera uma utopia, talvez, né? Que você nunca vai ter. Né? Então, acho que é absolutamente válido e exigível uma crítica contra o Luiz Moro, como que ele está levando a cabo a investigação da Lava Jato. Eu acho que é exigível uma crítica contra a imprensa, como está conduzindo o escândalo da Petrobras, que não é comparável com como está conduzindo outros escândalos, isso fica bem claro. Mas, eu concordo de novo com a professora, acho que o PT tem que fazer um exercício de cortar na carne de uma forma radical, brutal, e um grave exercício de autocrítica, né? Porque, de fato, existe esse problema. Né? E, por último, gente, enfim... se nós não queremos de fato que o PT seja um cadáver sem ressurreição, ele tem que ir para a briga, tem que ir para a luta. E nós também, gente, porque senão todos nós vamos ser cadáveres sem ressurreição também. Então vamos para a luta, não tem outra, né? Isso. Convidamos agora a professora Simar. Perdão, achei que... Mas eu acho que o Chico Desenho não falou muito, não, para tomar o meu tempo também, não, né? Não, com relação à questão do Josimar, eu não tenho nada a acrescentar, as colocações já foram feitas, corretas. Eu vou me ater mais à questão do PT mesmo, que o professor Eduardo Noronha colocou, que também exatamente não posso fugir disso. Né? Eu escrevi um texto
no começo do ano, que circulou, eu defendi uma parte dele no Congresso do PT, fui derrotado, democraticamente, mas fui lá, defendi. E nesse texto eu coloco 3 questões. Primeiro, o PT não receber mais, antecipando a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora recente, né, não receber mais contribuição de empresas. Porque aí essa questão, realmente, ela coloca algumas indagações sérias para a gente. Tem contribuição de empresas que prestam serviços para o Estado. Empreiteiras, construtoras, né? Qual autoridade que o gestor público tem para cobrar qualidade, eficiência, transparência, cumprimento dos contratos de alguém que deu dinheiro em quantidade para a sua campanha? Essa é uma questão. Agora, além disso, para nós de esquerda, que queremos avançar no campo dos valores éticos, sociais, tem outras indagações. Se esse povo tem tanto dinheiro para dar em campanha, eles não estão pagando bem os seus trabalhadores. Está tendo um problema sério aí. A mais-valia aí está ficando completamente, né, assim, ou eles não estão pagando os impostos devidos, sabe? Então, esse dinheiro é um dinheiro que deve ser, nós temos que superar isso no Brasil mesmo, né? Primeira coisa, então eu propus que o PT se antecipasse e deixasse claro que não teria mais contribuição de empresa, que a gente voltaria a fazer campanha de alguma forma, né? Mas daria um sinal. Porque eu acho importante a gente começar a colocar em prática aquilo que a gente prega, né? Se o PT defende que não tenha, porque alguns diziam assim, mas aí tem que ser para todos. Eu falei, mas você pode dar um testemunho, né? A gente... Estava lendo há poucos dias uma coisa que marcou muito. O cara estava dizendo o seguinte: o que faz a grandeza de pessoas como Jesus, como Gandhi, é que eles buscam uma coerência permanente entre aquilo que eles pensam e aquilo que eles fazem, né? O segundo ponto que eu propus também é o fim do PED no PT. Não sei se você sabe o que é isso. O PED é eleição direta. É uma ideia até legal, todo mundo votar e tal, mas virou um instrumento muito ruim, de compra de voto interno no PT. Filiação de última hora, filiação em massa, critérios muito ruins, né? E acabou com o debate. Os nossos encontros eram bons, tinha um debate. E depois a gente conversava à noite, tomava cerveja, né? Conhecia pessoas esplêndidas, ouvia o Lívio Dutra declamando poemas gaúchos, né? O Marcelo Deda era um esplêndido, pena que nos deixou sendo um esplêndido dançarino, tocador de viola e cantador, né? Essas qualidades humanas se revelavam-se à noite, a gente conversando. Os debates também, que eram bons. E terceira coisa também é isso, nós defendemos o orçamento participativo, né? O partido abrir a sua conta para os filiados, aí. Saber o quanto que tem e onde que gasta. Então, eu acho que vamos ter que trabalhar nesse sentido, sabe? Eu não sei, sabe, esse Noronha, se é possível a gente voltar ao PT dos anos 80, mas eu vejo assim, muita força no PT, muita gente bonita, boa, muita militância. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa aqui que eu visitei agora no Rio Grande do Sul e voltei com o coração aquecido. Olívio Dutra. Eu fui visitar o Olívio Dutra. Ele mora num apartamento modesto onde ele criou os filhos. Foi governador do Rio Grande do Sul, foi prefeito de Porto Alegre, foi ministro de Estado. Olívio Dutra não vendeu a alma dele. Não fez nenhuma concessão. E como ele, nós temos muita gente. Então, é juntar essas pessoas para a gente continuar dando um testemunho, né? Se nós vamos ser maioria dentro do PT ou não, se vamos... Primeiro, a gente vai ser uma força questionadora, né? Um espaço questionador, né? Dentro do PT e dentro da política brasileira. Era isso, né, gente? No mais, agradecer muito essa conversa boa com vocês aqui. Convidamos agora a professora Elcimara Teles, coordenadora do Colóquio Nacional. Qual a saída para a crise política, para tecer algumas considerações finais? Bom, gente, vocês desculpem ter cortado os debates, é porque nós temos pessoas que têm que pegar avião e etc., e nós podemos continuar depois. Já convido o Chico Graziano a todos os demais para qual a saída da crise política 2, né? Versão 2, em DVD, agora. Em primeiro lugar, eu gostaria, antes de agradecer ao público, tanto de internautas quanto ao público presente, agradecer, sobretudo, as pessoas que participaram, que compartilharam com a gente essa reflexão, eu acho muito importante.
Eu acho muito importante, porque ontem eu fiz um pequeno post dizendo, finalmente a crise saiu do Facebook, veja só, né? Saiu do Facebook, saiu da mídia e veio para a universidade. A universidade pública brasileira, ela é pública, portanto, ela tem que ser transparente. Na medida em que ela é pública e transparente, ela tem que trazer para dentro de si a pluralidade. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nós temos aqui pessoas de diversos pensamentos distintos, com propostas distintas para a saída da crise, desde o cadáver do PT na ponta, ao cadáver da Dilma na outra ponta, passando pelas intermediações colocadas aí. Eu acho que é assim que se constrói uma universidade efetivamente pública, e é por isso que o nosso Grupo Opinião Pública quis demonstrar com isso que não existe a opinião pública, existem diversas opiniões públicas. E a opinião pública ela é sendo construída, efetivamente, não apenas pela televisão. Queria terminar dizendo um pouco de algo que é bastante interessante, que exige reflexão. A corrupção existe no PT? Sim, ela existe no PT. A corrupção é produzida pela mídia? Não, a corrupção não é produzida pela mídia. Ela está presente no PT, no PSDB, no PMDB e em diversos outros partidos políticos brasileiros. Cabe ao PT e ao PSDB e aos demais partidos e futuros partidos fazer uma crítica e uma autocrítica ao uso de recursos públicos que são transferidos para interesses privados e que permeiam e colonizam a história do país há muito tempo. É conhecida e reconhecida a prática do fisiologismo. Culpabilizar, responsabilizar, seja a mídia, seja a oposição, pela visibilidade da corrupção, não é a melhor maneira do PT enfrentar a própria corrupção. Mas, por outro lado, não podemos também dizer que a corrupção começou com o PT. Isso não é verdade. Também ela não começou com o PT, de modo algum, mas ela existe hoje no PT, e quem governa hoje é o PT. Então, cabe ao governo fazer uma crítica. Por que cabe fazer uma crítica? Porque eu votei nesse governo diversas vezes, outros já foram do PT, outros já saíram, outros não gostam. A questão não é esta. A questão é que nós temos hoje no Brasil, por parte da oposição, por parte da situação, por parte da sociedade, um combate da política como se fosse a política de inimigos. A política não é o plano do inimigo. A política não é o plano da intolerância. A política é o plano do debate. E, para que seja feito o debate, é necessário que os atores políticos, governo, sociedade e oposição, reconheçam a gravidade da crise política que pode se estender a uma crise político e institucional. Não é jogando os erros do governo para o tapete, e não é tampouco jogando os graves erros cometidos pela oposição que nós vamos conseguir sair dessa crise político-institucional, representativa, de um modelo de gestão do presidencialismo de coalizão, de uma crise profunda do sistema partidário, que pode gerar antipartidarismo reativo e acabar num Berlusconi. Eu não acredito que o PT nem o PSDB serão os bons herdeiros com seus nomes em 2008 dessa crise. Nós podemos ter outros líderes, outsiders, para fora dos partidos, como PT e PSDB. O melhor para a crise, para mim, é não só mais democracia, são mais partidos políticos que sejam focos de debate, e não focos de intolerância, e não focos da ausência de autocríticas. Então, eu me sinto muito orgulhosa, junto com a FMG, junto com o Grupo Opinião Pública, junto com os convidados de diversas vertentes aqui, que tiveram a coragem de sentar numa mesa, de enfrentar um público e de colocar as suas ideias para serem debatidas, tuitadas. Nós estamos no Twitter, nós saímos do Facebook, felizmente, e que o FMG seja pioneiro desse debate. Agradeço muito a Pró-Reitoria de Extensão. Foi a primeira vez que eu tive uma acolhida tão grande aqui no FMG, depois de 9 anos, a figura da Cláudia Maiorga, da Benigna. Agradeço muito ao professor Chico Graziano, aqui presente, que veio quase um herói, que esteve aqui presente, mas é assim que se faz política, nos ambientes onde temos adversários e nos ambientes onde temos amigos. Ao ministro Patrus, pela sua caminhada, pelo seu reconhecimento num governo que até o final do dia a gente não sabe se é do PT ou do PMDB, depende. O que está acontecendo nesse momento, tá certo? Agradeço muito à socióloga, cientista política Gianliana
Fratini, que também veio de Brasília para atender o nosso chamado, com seus recursos públicos e privados, que a gente está sem recursos por causa dos cortes de verbas, isso é bom dizer. Agradeço muito a Esther Solano, da Universidade Complutense de Madrid. Eu amo Madrid, logo eu vou amar a Esther. Espero que vocês tenham amado. Que, além de inteligente, ela é linda, etc., bonita, articulada. E agradeço mais ainda a Regina Helena, do Grupo de Convergências e Novas Mídias, que tem sido uma surpresa para mim na aridez da universidade, uma pessoa com a qual eu discordo muito, mas com a qual eu concordo muito também, pelo fato dela me ouvir longamente à noite, como nós vamos fazer esse colóquio sem dinheiro, Helena. Vamos fazer. Então, gostaria de agradecer a todos. Bem, rapidamente, agradecer a presença de todos. Nós começamos o debate hoje da manhã dizendo da importância desse debate, da importância da UFMG apoiar e realizar esse debate aqui na nossa casa. Espero que a gente tenha aí a segunda versão, né, outros momentos que esse debate se multiplique. Queria muito destacar isso, que a gente possa multiplicar, né? Talvez a pergunta sobre a saída da crise política passe por a gente multiplicar esse debate, essas reflexões, os nossos espaços de sala de aula, de convivência, de trabalho, dentro da UFMG e em outros espaços da sociedade. Então, foi com muita alegria que a gente acolheu essa atividade. Espero que a gente possa realizar isso em outros momentos. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, presidente. Brasil, gente, como, né? Gente, muito obrigada. Eu ia colocar mais uma pergunta para os debatedores, quem quiser responder. Renúncia, impeachment, saída da crise via eleição em 2018. Que cada um... É o próximo debate nosso.